Bom dia! Hoje examinaremos Bitcoin e Nvidia. A Nvidia subiu 3% enquanto o mercado está praticamente estável. O conflito no Irã continua a ser uma preocupação, embora outro cessar-fogo possa ser possível. Inscreva-se, curta e ative as notificações. Um cessar-fogo poderia levantar os mercados. Ontem o Google estava estável. O Alibaba caiu 2%, a Amazon perdeu 1,8% e a Apple ficou estável. O petróleo caiu 2% devido às possíveis notícias de cessar-fogo. A Foxconn, por outro lado, subiu 4%. A Foxconn recuperou fortemente do fundo e já está cerca de 20% acima do seu mínimo. Esse nível mais baixo foi uma boa oportunidade de compra, que perdi, por isso estou colocando um alerta no gráfico. A Foxconn subiu 20%, mas ainda tem uma relação preço-lucro baixa e fabrica o iPhone. A Nvidia ganhou 3%, o TSM 1,6%, a Meta caiu 3% e o Bitcoin está um pouco mais baixo. O Bitcoin está sendo negociado em torno de $63.300. Após uma correção de cerca de 54%, tentou sair deste triângulo descendente, mas a fuga semanal falhou. O indicador estocástico está diminuindo. O RSI semanal também está caindo e o Squeeze Momentum está ficando vermelho novamente. Antes de passar para o gráfico diário, vamos verificar meu bot Bitcoin Indicator. O seu sinal de longo prazo ainda é uma compra verde. No gráfico diário, o Bitcoin não conseguiu manter o seu rompimento. Moveu-se acima de 65.000 e atingiu cerca de 65.400, depois recuou para 63.000 e foi rejeitado. Eu tinha planejado uma entrada perto de 62.300, mas iria removê-la. Eu transferiria esse pedido para o suporte próximo a $60.000. Estou considerando duas entradas escalonadas em torno da área de suporte inferior, em vez de comprar o rompimento fracassado. Estas são as duas negociações que eu consideraria. Já estou mantendo uma posição bastante grande de 2,5 Bitcoin. Ele foi ativado em torno desse preço, obteve lucro durante a recuperação e agora recuou novamente. Eu colocaria uma entrada perto de 60.000 e outra perto de 58.000. O primeiro exemplo arrisca cerca de $400 por cerca de $26.000 de lucro potencial. O segundo arrisca cerca de $700 por cerca de $23.000 de lucro potencial. Isso dá uma relação risco-recompensa próxima de 33. Infelizmente, o gráfico diário está recuando e se assemelha a um padrão de cabeça e ombros. Ontem meu pedido foi ativado, o Bitcoin saltou para cerca de 64.400 e a posição passou para o lucro, mas a alta diminuiu. No gráfico de 4 horas, a posição é de 2 Bitcoin, o mercado está sobrevendido e o indicador diário está próximo do meio da faixa. A estrutura diária ainda parece cabeça e ombros, ombro, cabeça e ombro. Isso pode levar a 60.000 ou 58.000. Minha posição é 2,5 Bitcoin. Foi lucrativo ontem, mas agora caiu cerca de $2.000. Entrei perto de 63.500, depois de saltar para 64.400, o Bitcoin caiu para 63.000, então posso cortar a posição pela metade. Posso fechar pela metade e manter ordens mais baixas. Atualmente tenho um pedido próximo a 62.000 e outro próximo a 60.000. Se o Bitcoin cair para 60.000, isso representaria um declínio de cerca de $6.000 devido ao rompimento fracassado. O gráfico diário não parece particularmente forte. Um padrão claro de cabeça e ombros pode estar se formando. No gráfico de 4 horas, contudo, ainda não vejo outro padrão confiável. O suporte é visível perto de 62.000. Minhas próximas entradas são em torno de 62.000 e 60.000, mas como minha posição atual já é grande, estou pensando em movê-las para baixo e espaçar a escada com mais cuidado. A princípio considero mudar os pedidos para 61.000 e 59.000, com $1.000 de diferença. Então reconsidero. Manterei a primeira ordem inferior em 60.000 e colocarei a próxima em 58.000.
Eu também poderia reduzir o comércio atual. Com 2,5 Bitcoin, uma queda para 60 mil criaria uma perda de quase 6 mil dólares ou mais. Ontem, o Bitcoin caiu pela primeira vez para 63.100. Em seguida, saltou acima de 64 mil antes de voltar para 63 mil. O preço está tentando se manter e 62 mil permanecem no suporte. Decidi cortar a posição pela metade e aceitar uma perda de cerca de 1.000 dólares. Estou reduzindo a posição pela metade agora. Meus próximos pedidos serão inferiores a 60 mil e 58 mil. Também farei um pedido de meio Bitcoin por 62 mil. Após o rompimento fracassado, estou aumentando as ordens em 62 mil, 60 mil e 58 mil para reconstruir no suporte. A negociação se tornou brevemente lucrativa ontem, depois desapareceu, e tive uma perda de cerca de 1.000 dólares. Ainda quero construir a posição do Bitcoin, mas apenas à medida que o preço desce em direção ao suporte. A Samsung subiu 4% e a Nvidia subiu 3%. A Nvidia ganhou cerca de 18% desde seu ponto mais baixo e está se aproximando da resistência mais alta de todos os tempos, perto de 236 dólares. A Nvidia agora é negociada a cerca de 33 vezes o lucro, o que é uma relação preço-lucro alta, então eu não compraria muito aqui. Meu primeiro nível de compra preferido é próximo a 189 dólares. O gráfico diário está subindo, mas em sobrecompra, com resistência perto de 236 dólares. Meus níveis de adição são 189 e 164 dólares. O gráfico semanal está subindo e reduzi a posição do Bitcoin pela metade. Por volta de 63.300, minha negociação de Bitcoin é agora uma posição de 1,25 Bitcoin. Percebi uma perda de cerca de 1.400 dólares e deixei ordens abaixo para reconstruir a posição. O Bitcoin continua variando entre aproximadamente 58 mil e 65 mil, então preciso negociar nessa faixa de forma mais ativa, comprar perto de 62 mil e vender perto de 65 mil. Esse parece ser o padrão atual. Minha entrada média está perto de 64 mil, com pedidos mais baixos de 62 mil e 60 mil. Veremos como isso se desenvolve. Você também pode ingressar na comunidade gratuita do Telegram. ChatGPT 5.6 abriu posição comprada na Nvidia nos exemplos Clash of Eyes. Há também discussão sobre o IPO da Unitree Robotics. Cada participante selecionado poderá adquirir 500 ações do código 6.888.36, no valor aproximado de 11 mil dólares. A negociação ainda não começou. A data exata de estreia no mercado não foi confirmada. ChatGPT 5.6 também abriu uma posição longa no BNB. A comunidade está discutindo essas negociações enquanto o Bitcoin parece estar caminhando para 62 mil. Os links estão abaixo, incluindo o bônus Byte, a promoção VX e o grupo Telegram gratuito. Você também pode ingressar no grupo Elite Traders e aprender essa abordagem na Crypto Masterclass. Esta é minha atualização rápida sobre Bitcoin e Nvidia. Reduzi a negociação de Bitcoin porque o rompimento falhou, tive uma pequena perda e deixei a próxima entrada perto de 62 mil. Meu plano de longo prazo não mudou. Em última análise, quero que o Bitcoin represente cerca de 10% do meu portfólio, mas ainda preciso identificar o fundo. Não quero construir toda a alocação muito cedo e manter 2,5 Bitcoin enquanto o preço cai de 63 mil para 58 mil. Uma queda de 5 mil dólares com 2,5 Bitcoin significaria uma redução de quase 13 mil dólares. Prefiro aceitar a perda menor agora e comprar mais baixo se o Bitcoin cair. Se o gráfico produzir um rompimento de alta convincente, adicionarei de volta à posição. Acrescentarei se um claro padrão de alta aparecer. Se a fraqueza continuar, tenho ordens com suporte inferior. Essa é a atualização de hoje. Tenha um ótimo dia e até amanhã.